Meus amores, muito bem-vindos. É com muito amor, muita alegria que eu trago aqui ao canal Ediane Ribeiro, psicóloga, comunicadora, especialista em trauma, para a gente falar sobre como lidar com os nossos próprios traumas para que o amor seja possível. Muito obrigada por estar aqui comigo hoje, com todos esses corações amorosos. Para mim é um grande prazer estar aqui. Eu fiquei muito feliz com o convite. É uma honra falar para você e para a galera que te acompanha. Eu tô bem animada com essa conversa. E Ediane, tem um vício nesse desconforto já conhecido, nesses momentos de situações intensas, trágicas, a gente tem essa reação, o cortisol sobe, a Isso, no segundo taquicardia, momento. de ter esse lugar físico mesmo. E é quase como se é muito desconfortável, mas o corpo também fica viciado nesse cortisol lá em cima. Então, você vai criar gatilhos também para manter a sua situação de estresse, porque você está viciado nesse mal-estar. Pensando em todos os traumas, a gente tem um lugar também viciado no Do mal-estar. vício emocional. É, É o vício emocional mesmo que a gente tem. Porque o que acontece? Quando a gente está diante da situação de conflito, da situação estressora, que é o que vai gerar o trauma ele vem de uma situação estressora para o nosso organismo, nós temos três fases de resposta a esse estresse. A primeira fase é a fase do alerta. Ela é mediada por adrenalina e noradrenalina. Na verdade, o papel da adrenalina e da noradrenalina é até mais importante do que o cortisol no vício. Então, porque a primeira resposta nossa ela é adrenérgica. É uma resposta que a gente acumulou da evolução para responder rápido antes que eu possa pensar. Então, vou dar um exemplo que fica muito claro para as pessoas. Você está andando na rua e você vê algo que parece com algo cilíndrico se arrastando. Antes que você pense, pode ser uma cobra, você já saltou para trás. Você já saltou de susto tendo o vulto daquilo se arrastando no chão. Esse saltar para trás é uma resposta mediada principalmente por adrenalina e noradrenalina, que te colocou em estado de alerta. O corpo está preparado para isso, está tudo certo. A carga estressora subiu. Porém, ela pode não descer. E aí, para sustentar a carga de estresse, se fosse realmente uma cobra, preciso me proteger, preciso correr, essa carga não vai descer, aí entra o sistema neuroendócrino na parada, com o eixo HPA que vai liberar cortisol em última instância, né? Num processo muito complexo, a última coisa que se libera é o cortisol. Então, o cortisol, ele tem um papel não de nos fazer reagir ao estresse, mas de sustentar a nossa resposta ao estresse. E aí, o que vai acontecer? No tempo, se isso é muito longo no tempo, isso vai fadigando o nosso sistema. E o cortisol, ele é importante em níveis ótimos no corpo. Ele ficou muito vilanizado como o hormônio do estresse, mas, na verdade, o cortisol ele é importante em níveis ótimos do nosso corpo, porque ao mesmo tempo que ele sustenta a resposta ao estresse, em níveis mais altos, a gente precisa do cortisol para cortar essa primeira resposta adrenérgica. É ele também que corta o alarme, porque eu saí do alarme, eu preciso sustentar estresse, eu não estou mais reagindo, já tem discernimento, eu preciso sustentar a resposta. Eu não estou mais saltando para trás na cobra, ou na perda do emprego, ou na iminência de um término de um relacionamento, ou algo que vai ser mas você também não está sustentável. relaxado, né? Você não está relaxado, só que você não está mais no alerta, então você está num estresse sustentado. Tá, Então, cortisol muito baixo não corta o alerta, cortisol muito alto sustenta estresse, estresse no tempo sustentado igual a inflamação. tá. Então, o que vai acontecer com o nosso corpo nessa Isso tudo é uma neuroquímica que fica alterada. Então, se a gente viveu em situações, crescemos em ambientes conflituosos, onde o alarme chega a todo tempo, sustenta estresse, desce o alarme, daqui a pouco vem o próximo conflito, sobe de novo. O corpo começa a ficar viciado nessa neuroquímica. Então, sabe quando a gente fala, fulano de tal faz esporte radical porque ele é viciado em adrenalina? A adrenalina pode ser buscada pelo esporte radical ou pode ser buscada pelo conflito no relacionamento. É a mesma adrenalina. Não, tanto que isso é tão comum, né? Você vê, às vezes, as pessoas separam, vira o louco do triatlon, doida do crossfit, tem isso, É a ou mesma alguém da adrenalina. família faz esporte radical. O corpo ele se acostumou a ter os picos de alarme. E você tem cortisol sendo sustentado no tempo.
No TEPT, especificamente, no transtorno do estresse pós-traumático, é mais comum nós encontrarmos baixos níveis de cortisol. Por isso que eu gosto de fazer essa ressalva, porque a gente pensa que o estresse é igual ao cortisol. Não necessariamente. Né? O transtorno do estresse pós-traumático, ele é um trauma... E aí são interessantes essas pesquisas, porque elas nos mostram que o nosso corpo reage bioquimicamente diferente a diferentes tipos de trauma. Então, o trauma de desenvolvimento tem mais cortisol. TEPT tem menos cortisol e fica difícil de parar o alerta. Por isso que quem tem TEPT, transtorno de estresse pós-traumático, tem pesadelo, tem ativação, porque tem dificuldade, tem pouco cortisol para cortar o alarme. Eu tenho trauma de desenvolvimento, eu não vou ter necessariamente um susto inesperado, mas eu tenho muito estresse no organismo sendo sustentado. E aí eu tenho dificuldade de lidar com aquilo que é diferente para mim. Isso leva a gente a buscar relações mais conflituosas, então eu vou para o trabalho que me exige, sabe? Eu vou para o cara que é problema, o boy que me trata mal. A gente acaba, para manter, principalmente depois do transtorno de estresse pós-traumático, eu acabo buscando situações assim, paradoxalmente, para me manter nesse lugar. No caso do transtorno de estresse pós-traumático especificamente, que o TEPT ele é um transtorno que vem mais de traumas episódicos, de alta ativação. No caso do TEPT, você pode ir para 2 lugares, não há um consenso quando a gente pensa em estudos sobre isso. Você pode ir para 2 lugares. Existem muitos comportamentos de evitação, então eu posso, depois de um trauma, de um estresse traumático que gerou TEPT, ou TEPT complexo, né, que é o trauma na relação, eu posso ir tanto para o comportamento de evitação, então, ao invés de repetir aquela relação, eu não me relaciono mais. Foi o que aconteceu comigo, né? Eu não me relaciono mais. Então, eu vou para o comportamento evitativo, é uma resposta condizente com o TEPT. Ou eu posso perder esse discernimento da segurança, e aí eu vou ter com essa neurocepção, para a gente dar uma legenda para isso, que me diz, isso é seguro, isso não é seguro, e aí eu me envolvo com situações, novamente, que não são seguras, mas que causam em mim uma ativação emocional que eu conheço. E aí eu vou para um relacionamento com um cara que me faz sentir desrespeitada, é ruim me sentir desrespeitada, mas de alguma forma eu conheço aquela sensação. E aí, de repente, o trabalho com quem está saindo de relacionamentos tóxicos e abusivos, por exemplo, em terapia, o principal trabalho é ajudar o sistema nervoso a se acostumar com a falta de ativação constante. Porque não tem ativação, a pessoa começa a achar que não ama. Eu não amo essa pessoa, tá um tédio essa relação. Porque está faltando o quê? O pico de ativação adrenérgico. O mal-estar. O corpo acostumou. E como, uma vez que a gente identifica, como a gente começa a sair desse lugar, dessa resposta traumática, a elaborar isso, a exercitar outros lugares, porque, né, até pegando o seu exemplo da cobra, eu penso, putz, eu nem pensei, eu já pulei, então eu nem pensei, eu já estou desmarcando e ficando em casa. Como a gente começa a exercitar para sair do eu sempre me sinto assim? Isso. Eu acho que a partir do momento que você identificou, que você está repetindo como você se sente, eu acho que esse é um ponto muito fundamental. Eu vejo nas pessoas que chegam em terapia, nas perguntas que eu recebo, as pessoas olham para o padrão, mas elas olham para o padrão do comportamento do outro, ou do que o outro está fazendo, ou às vezes até para o próprio comportamento, mas o padrão principal é o padrão de como eu me sinto naquela relação. Às vezes a relação vai ser muito diferente, assim, as pessoas vão agir de forma muito diferente, mas eu me sinto da mesma forma. Então, a partir do momento que eu olhei para como eu me sinto sempre da mesma forma, eu começo a ter pistas do que foi incompleto. Aí eu volto lá para a sua pergunta, quando eu digo que o trauma é um processo incompleto, que ele deixou uma resposta que não pôde ser completada, que ela ficou bloqueada de alguma forma, foi algo que eu precisava ter, que eu não tive naquele momento. Então, quando eu vejo, eu sempre me sinto preterida nas minhas relações, isso vai me dar um cheirinho de que, teve algum momento que eu precisava de acolhimento e eu não recebi, isso ficou marcado no meu sistema corpo-mente. Então, eu preciso olhar para as escolhas que eu estou fazendo. E aí eu acho que é um momento muito importante, quando a gente entende o nosso padrão de sentir,
É um momento muito importante começar a renegociar com as nossas necessidades, a entender quais são as minhas reais necessidades. Então, eu não vejo um trabalho de trauma de relacionamento dissociado de um trabalho de limites pessoais. Aí eu acho que começa um trabalho que é de reentender os seus limites. E limites tem a ver com identificar e proteger as nossas necessidades. Aí é um mapeamento mesmo de quais são as minhas necessidades físicas, como é que eu me trato? Quando eu estou cansada, eu descanso ou eu vou maratonar série até de madrugada? Quando eu preciso me alimentar, eu ofereço para o meu corpo o que ele está precisando, eu ofereço o movimento que ele precisa? Porque, Carol, é muito curioso, as pessoas me perguntam, Diane, por que você pergunta tanto de sono, meus clientes de terapia, de sono, de alimentação? Não tem trabalho de regulação emocional sem corpo. Não existe trabalho de regulação emocional sem corpo. A partir do momento que eu entendi o padrão, saber e não sentir é como não saber. Então, o que eu vou precisar é lidar com a minha regulação emocional e com o desconforto de fazer diferente. Fazer diferente na relação, num primeiro momento, vai me gerar desconforto. E esse desconforto é físico. Então, eu preciso de um corpo menos inflamado para sustentar desconforto. O desconforto de dizer um não, o desconforto de colocar um limite, o desconforto de encerrar um relacionamento que me desrespeita, mesmo considerando que eu gosto muito dessa pessoa, mas que eu estou entendendo que eu De gosto mais de mim. ressignificar, né? Que assim, às vezes, tudo bem, é seu pai, é sua avó, é sua mãe, mas não vai dar mais para estar nesse lugar. E é difícil, Não porque dá daí eu estava te ouvindo falar e eu estava pensando no medo do abandono. Se a gente já tem medo de abandono, já está vivendo há anos se sentindo abandonado, a mudança dá mais medo ainda, né? Por isso que eu acho que essa lanterna que eu falo do caminho, que aí cada um vai achar um caminho próprio, mas essa lanterna passa por identificação dos seus limites pessoais, ou seja, das suas necessidades de como protegê-las, e elas podem ser físicas, como eu disse agora, cansaço, como eu gosto de ser tocada, como eu não gosto de ser tocada. A gente vai precisar refletir um pouco sobre isso, né? Como eu gosto que o meu espaço esteja organizado, quem eu permito que entre no meu espaço, quem eu não permito. Pode ser mental, as minhas opiniões. Eu consigo assumir as minhas opiniões nos diferentes grupos que faço parte, ou eu vou sempre pela opinião da outra pessoa para não contradizer e não gerar um desconforto? Eu consigo assumir as minhas crenças? Eu estou fazendo escolhas a partir do que eu acredito? Ou eu estou fazendo escolhas a partir dos grupos que faço parte? São os limites mentais. Os limites emocionais, as emoções. Eu me permito sentir a minha raiva, o meu medo, a minha alegria, ou quando eu sinto raiva, eu vou logo bloquear isso. Como é que eu lido com as minhas emoções? Os meus limites de recursos, todo mundo rouba o meu tempo, a minha energia, o meu dinheiro? Ou eu consigo proteger os meus recursos? Então, limites para mim passa muito por essas 4 categorias. Observar como a gente lida com os nossos limites, para mim, é um caminho de mudança de relacionamento, porque limite é se relacionar. E o bom encontro, o encontro saudável só acontece no limite, claro. Só que aí vem a regulação emocional. Para mudar, para fazer a mudança, eu preciso de regulação emocional, porque eu vou ter que sustentar algum nível de desconforto, O que é principalmente no começo. regulação emocional, para as pessoas entenderem? A regulação emocional é lidar com o desconforto, inclusive físico, que aquela mudança de comportamento vai ter. Ou seja, eu posso sentir todas as minhas emoções, eu posso sentir medo, eu posso sentir raiva, eu posso sentir alegria, eu posso sentir tristeza. Vou ficar com essas 4 básicas que se desdobram em outras coisas. Mas a regulação emocional eu vivi uma situação que me gerou uma emoção. Hoje de manhã, vi uma notícia triste. Eu vivi essa tristeza, mas eu não preciso me perder nessa tristeza e nem preciso fingir que ela não existe. Eu posso vivê-la dentro do que a gente chama de janela de tolerância. Eu olho para a minha tristeza, vivo, sei a que ela veio, sei qual é a função da minha emoção. Então, regulação emocional é dar para a emoção a função que ela tem. Toda emoção tem uma função, ela chega para alguma coisa. Ela chega para te comunicar alguma coisa. Ela chega para te dizer, faça introspecção, no caso da tristeza, para processar seus lutos, suas perdas. A gente precisa introspectar para processar nossas perdas. A tristeza serve para comunicar à nossa comunidade que precisamos de suporte, precisamos de corregulação do outro, naquele momento, de cuidados. A raiva é uma emoção que ela tem uma energia diferente da tristeza, não é?
A tristeza nos coloca para dentro, ela baixa a nossa energia. A raiva nos coloca para fora, ela sobe a nossa energia. Então, uma é interiorizante, outra é exteriorizante. Então, elas têm funções diferentes. Ela chega para eu dizer o meu não, para dizer, não estou gostando. Daqui não ultrapasse. Não, não quero. Eu gostaria de que nós renegociássemos a nossa relação, porque quando acontece isso, eu me sinto de tal forma e você é importante para mim. Eu preciso de raiva, inclusive, para dizer isso. A gente confunde raiva com violência e a raiva fica marginalizada na nossa sociedade. Mas a raiva é a emoção para colocar o limite, para dizer não, para me posicionar diante de uma injustiça. A alegria me leva para o encontro do outro, o medo me protege. Então, a regulação emocional é quando a emoção não está fazendo a sua função, a desregulação, né, no caso. Então, eu tenho um pequeno incidente, eu tenho uma explosão de raiva, é desproporcional à emoção do que eu estou vivendo. Então, eu estou numa desregulação emocional. Não é compatível a emoção que eu estou tendo com a experiência que eu estou tendo. A regulação é quando isso volta a conversar. A experiência que eu estou tendo conversa com a emoção que eu estou tendo. E ela me leva para o movimento mais adequado para aquela experiência. Te ouvindo, eu Diga. estou pensando o quanto é importante a gente deixar escoar, né? Porque talvez ela tenha esse lugar desencontrado, porque eu estou contendo, e daí ela me. Então, talvez para regular eu tenho que passear por outras emoções também, né? É tudo que a gente aprende na nossa cultura desde criança é conter emoção. Tem uma coisa que a nossa cultura não gosta muito, é de emoção. Todas as vezes que eu falo de emoção, eu pergunto para as pessoas, como é vista uma pessoa na sociedade que manifesta raiva? Geralmente é descontrolada, né? É deselegante sentir raiva, né? Como é vista uma pessoa que sente tristeza demais ou medo demais? Em geral vai vir palavras como, covarde, fraco, isso, aquilo, outro. Só que aí quando eu pergunto, e uma pessoa que sente alegria demais? Como é? Alienada, né? Não está vivendo na realidade, exibida. Ou seja, da alegria à raiva, nós temos uma imagem social, simbólica, construída de que sentir demais, e não é demais, na verdade, sentir autenticamente, nos leva para um lugar de inadequação. Muito. Né? Então, emoção para nós, desde criança, e aí eu estou falando para nós, não pessoas individualmente, me entendam, meus queridos e minhas queridas que nos escutam, estou falando para nós socialmente, coletivamente. Para nós, socialmente, emoção está ligada à inadequação. Não sentir está ligado ao conforto. Então, à medida que a gente vai reprimindo, aquilo não vai desaparecer. Ele vai achar caminhos distorcidos de sair. Vai ser a violência, vai ser um sintoma, vai ser um comportamento disfuncional, como uma compulsão ou um vício. Então, a emoção que não acha caminho de sair, ela vai implodir ou ela vai explodir. Ou num sintoma, ou numa compulsão, ou num vício, ou num comportamento de agressividade violenta, ela vai sair de algum jeito. Se ela tem caminho para sair, se ela chega, cumpre a função dela, a gente não precisa chegar no pico da emoção, sair da janela de tolerância. Então, a regulação emocional é, se eu preciso te dizer não, e você é uma amiga muito querida, e eu aprendi lá atrás a ser uma pessoa agradadora, eu tenho ansiedade em desagradar o outro, me leva para níveis altíssimos de ativação, e você me diz, Diane, vamos na festa comigo, porque isso e aquilo. E aí eu falo, eu não quero ir nessa festa, essa festa não me interessa em nada, essas pessoas não me interessam, essa festa não me interessa, estou cansada. Só que dizer para você, Carol, eu não vou na festa com você, pode me dar uma sensação física de desconforto tão grande, que vai ser mais fácil lidar com o desconforto de agredir a minha necessidade, que é descanso, por exemplo, do que te dizer o não. Então, por isso que a gente precisa da regulação emocional para trabalhar com limites e para trabalhar com esses padrões que se fixaram por traumas. Porque a gente vai ter que sustentar algum nível de desconforto. E aí eu preciso sustentar esse desconforto com regulação, sem me perder no meu desconforto. E eu vi um vídeo seu com uma fala linda, que você falava que a vida é uma experiência de fragilidade. E aí eu penso que às vezes é tão difícil a gente fazer essa regulação, porque ainda tem um ideal de que eu só vou conseguir colocar limites quando eu for forte. Eu só vou conseguir parar de ter medo quando eu for forte. E talvez lidar com a fragilidade com menos angústia seja o passo mais importante para a gente poder fazer tudo isso, né? Porque, em verdade, não é na força, nessa força que a gente conhece, quando a gente fala fulano é forte, fulano é guerreiro, né, que
aqueles termos que a gente fala, eu falo, gente, não, eu sou só um humano mesmo, aprendendo. Essa força que a gente fala de parece que é a força de que aguenta tudo, ela é um tipo de resposta traumática, ela é uma dissociação. Para você aguentar tudo, você não está conectada com o que você está sentindo, porque num dia a dia que a gente passa por tristezas, alegrias, raivas, medos, aguentar tudo não é compatível com a experiência. Então, aguentar tudo significa eu estou me dissociando do que está acontecendo dentro de mim em algum aspecto, para aguentar tudo. Então, essa força desse jeito que a gente conhece, ela é um tipo de resposta traumática, né? Pessoas que dão conta de tudo. Eu fui muito essa pessoa, eu brinco muito com isso hoje em dia, porque eu fui muito essa pessoa que aguenta todas, dissociadíssima das minhas emoções. Então, me Dá conectar medo com o que de, daí sinto... também colocando o meu, me abrindo aqui, acho que dá medo de desabar, né? A hora que eu não aguentar, que eu tirar a armadura, fazer e nunca E mais. dá medo de sentir uma dor que ela já foi difícil demais de ser sentida no passado. A gente só se protege porque já doeu muito atrás. E aí, como a gente faz para lidar com esse medo, para ir além do medo? Então, essa fragilidade, esse lugar de buscar a vulnerabilidade, eu realmente acredito que é na vulnerabilidade que nasce a nossa potência. Por isso que eu uso mais potência do que força. Eu digo, a gente não tem que ser forte, a gente tem que ser potente. Isso. E ser potente é você poder ser frágil, é você poder você recrutar a sua força quando você precisa dela, é você poder estar triste, chorar. E treino é no relacionamento. Se a ferida foi na relação, o processo eu vou usar a palavra cura, mas eu queria que vocês me entendessem que eu não estou falando da cura biomédica, porque cura na nossa cultura também tem uma coisa de tirar um negócio, né? Arrancar uma coisa, um sintoma. E eu gosto muito Né? quando a gente Tipo, pensa em trauma. fizemos o exame e o nódulo não está mais aqui. Tipo, parece que cura assim. Curei as minhas dores emocionais, não sinto mais desconforto nenhum, não sinto mais tristeza, não sinto mais. E não é isso. Liberdade emocional é justamente ao contrário, é você conseguir sentir tudo sem se perder nas suas emoções. Então, eu gosto muito da palavra integração, processamento de trauma. Esse processamento desses traumas, eles também vão ser na relação. Porque se a ferida foi na relação, é na relação que eles vão acontecer. Essa relação, a partir do momento que a gente faz essa avaliação dos nossos limites, dos nossos padrões, vai entendendo, e num primeiro momento é cognitivo, é pensar, nossa, eu estou ultrapassando o meu próprio limite físico, mental, emocional e de recurso. Eu estou tendo meu limite violado por outros. Como que eu começo a pensar qual é a minha necessidade que está desprotegida aqui? Como eu posso fazer para proteger essa necessidade? E aí vai ter ativação emocional. E aí existe treino de habilidades. Nosso cérebro aprende também por treino de habilidades. E a gente vai ter que treinar nas nossas relações. Então, eu vou começar a ter que escolher relações para que eu possa treinar aquela necessidade que parece que ficou faltante no meu sistema de limites lá no passado. A dica que eu sempre dou, comece das relações menos complexas para mais complexas. Não vá tentar resolver seu trauma de desenvolvimento naquela relação que é mais complexa para você de cara, porque você vai ter uma ativação que vai te fazer voltar para o verdadeiro. Então, se eu identifiquei que a minha dificuldade de limites é dizer não para o convite das minhas amigas para a festa, porque eu também não digo não para os meus familiares que me demandam o tempo inteiro, então, talvez eu possa começar a dizer não para o vendedor da loja, que me oferece um monte de coisa, para o cara do telemarketing, que me oferece um monte de coisa. Eu começo a treinar esse desconforto de dizer não em relações um pouco menos complexas e começo a perceber quando que eu estou dizendo não, sim, mas na verdade eu queria dizer não. Como eu me sentiria se eu dissesse não nessa situação, mesmo que eu ainda não consiga? Eu acho que esse trabalho, Carol, para mim, ele precisa ser muito compassivo. Ele tem que ter muita autocompaixão, sabe? Porque senão a gente fica com esse chicote da culpa e da vergonha, dizendo, disse não, disse sim de novo e não queria, viu como eu sou uma frouxa. Não, acho que não é sobre isso, eu estou me protegendo aqui. Mas eu estou entendendo que eu estou com medo, e por medo eu estou dizendo sim quando eu queria dizer não. Como seria se eu dissesse não? A gente tem um recurso muito bom, sabe, que é a imaginação. Nossa imaginação é um recurso muito bom, sabe por quê? Porque o nosso corpo, ele reage ao que o nosso cérebro imagina sem diferenciar muito.
fantasia de realidade. Então, começar a criar esses diálogos amorosos, internos, de eu disse sim, puxa, eu disse sim para a festa da Carol, agora eu estou aqui exausta, vou ter que tomar um banho, me maquiar, para ir numa festa que eu nem queria. Ok, eu não consegui dizer não dessa vez, porque dizer não talvez me fizesse perder, me gerou algo que talvez fosse, eu talvez perca a amizade da Carol nisso. Mas para eu estar presente nessa relação, eu preciso ser honesta comigo e com Carol. Então, como seria se eu dissesse não? E começa a perceber o seu corpo. O que ele vai ativar? Ele talvez vá acelerar um coração, a respiração vai se alterar. O quanto você consegue ficar com essa sensação um pouco? Para que o seu cérebro comece a aprender, comece a imaginar você dizendo não para a festa. O seu cérebro precisa começar a aprender a entender que proteger a sua necessidade não vai ser igual a não sobreviver. É isso que ele lê. Então, você precisa começar a fazer alguns exercícios. E aí, estou falando de limites mais sutis do dia a dia. É claro que isso é um ponto. Eu acho que outro ponto é começar a recuperar senso de agência. É começar a pensar que dentro do que a vida te oferece, quais são as soluções criativas? E se eu pudesse agir de outra forma dentro dessas situações? Começar a treinar também imageticamente. O que eu poderia fazer? Situações mais profundas, traumas mais profundos, eu vou precisar de uma companhia de qualidade, porque a gente se corregula um com o outro. Vínculo é importante para nós por isso, porque o meu sistema se conecta com o teu nesse momento e a gente se corregula emocionalmente. Então, se a ferida está na relação, a cura também está. Então, relacionamentos de qualidade vão ser muito importantes para que eu tenha a incubadora de vínculo seguro para treinar essas novas habilidades. Então, eu posso entender. Eu defendo muito isso. Tem até um dos cursos que chama Amores Sólidos, que é isso de como a gente solidifica e ressignifica as relações para sair dessa lógica do primeiro eu tenho que me amar e depois tudo vai acontecer. Você não vai aprender a se amar sozinho, você não vai se curar sozinho, se salvar sozinho, né? É com o outro. E aí eu vou tentando entender nos meus vínculos quais são aqueles que eu consigo ser mais autêntica e começando a notificar para o meu corpo quando eu sou autêntica numa relação, porque o corpo ele tem que receber a notificação de sustentar o desconforto, mas ele tem que receber a notificação do conforto também. Então, como é ser autêntica nessa relação com o meu amigo, com o meu colega de trabalho? Que isso tudo vai impactar lá na minha relação amorosa. A gente treina a relação todo tempo. Nós não somos uma caixinha. Eu sou no amor assim, eu sou no trabalho assim, eu sou no amigo. Qualquer relação treina para qualquer relação. Então, eu vou encontrando esses vínculos onde cada vez eu posso ser quem sou com mais tranquilidade, que eu posso relaxar na relação, que eu posso me sentir segura naquela relação. Não é segurança de que ela não vai acabar, é segurança de que posso ser quem sou. Que eu posso dizer não para o convite da Carol da festa hoje. E que se o nosso vínculo é seguro, mesmo que ela fique triste comigo no primeiro momento, isso não vai interromper o nosso vínculo. Por isso que eu digo também, você só sabe em que tipo de relação que você está quando você coloca limites. Então, esses treinos nessas relações do nosso dia a dia vão nos dando esse ambiente de vínculo seguro para cada vez mais ficar mais confortável ser quem sou nas relações, protegendo as minhas necessidades e me conectando com os outros. E se o trauma é muito profundo, eu vou precisar talvez de uma outra qualidade de relação, que pode ser a relação, a companhia de um especialista. Então, às vezes eu vou precisar da companhia de um especialista que vai fazer essa corregulação para que eu possa tanto vivenciar os desconfortos quanto os confortos, de olhar para as minhas necessidades e proteger as minhas necessidades. E aí pode ser que eu precise procurar um terapeuta, pode ser que eu precise de uma companhia diferente, uma companhia especializada, mas sempre vai envolver uma companhia, seja das minhas relações ou dos outros. Muito, muito obrigada. Eu que agradeço.